E aí pessoal, beleza? Vamos para mais uma aula e dessa vez vamos aprender como economizar no armazenamento no S3. Qual classe de armazenamento a gente vai utilizar para a nossa aplicação? Vamos aprender agora no decorrer desse treinamento, beleza? Vamos lá. Olá pessoal, meu nome é Roosevelt e hoje vamos falar sobre classes de armazenamento da AWS. Aqui, como você vê na figura, a gente tem 7 classes de armazenamento que a AWS cria de acordo com a nossa necessidade. São elas a padrão, que é a Standard ER, que é a padrão de acesso infrequente, aqueles arquivos que a gente acessa menos frequente. Temos a Intelligent Tiering, que iremos entender aqui como ela funciona. Temos a One Zone ER, que é a de uma zona de acesso infrequente. E temos 3 classes Glacier, que é a Glacier Instant Retrieval, ou seja, é uma classe de armazenamento mais profunda, mas com recuperação instantânea. Temos a Glacier Flexible Retrieval, que é uma recuperação já mais flexível. E temos a Glacier Deep Archive, que aí sim é um arquivamento profundo de longa duração. Todas essas classes de armazenamento, elas podem estar no mesmo bucket. Ao criar um bucket, você pode ter todos os seus objetos distribuídos entre essas classes. Esse armazenamento fica de forma transparente, então você não irá ver em que classe seus arquivos estão, a não ser que você habilite uma opção lá, beleza? Então você pode fazer seus uploads dos seus arquivos diretamente na classe de armazenamento que você deseja, ou criar um ciclo de vida para migrar seus dados de acordo com a sua necessidade para economia. Essas informações que estão em cada uma dessas classes de armazenamento, a gente vai verificar com detalhe no decorrer do treinamento. Aqui a gente vai abordar sobre a durabilidade e a resiliência. Aqui a gente está vendo 3 zonas de disponibilidade. O que isso quer dizer? Que independente da classe, tirando a classe OneZoneA, todas as demais armazenam nossos dados em no mínimo 3 zonas de disponibilidade independente da região. Então aqui na região de São Paulo a gente tem 3 zonas de disponibilidade. Essas zonas elas ficam entre 1,5 km e 100 e poucos quilômetros de distância. Isso nos dá uma garantia que caso uma zona dessa seja afetada, os nossos dados continuam existindo na outra zona. Isso na questão da durabilidade. E na resiliência, se a gente tiver aplicações funcionando, rodando, nossos dados vão continuar sendo acessados, estando nessa outra zona. Dando prosseguimento, a gente começa com a classe Standard S3. Essa é a classe padrão. É a primeira classe de armazenamento do S3. É a classe que, ao você não escolher nenhuma outra, ele armazenará seus dados ali. E ela traz como características para a gente baixa latência, alta taxa de transferência, acesso imediato aos dados. Em que situação eu vou usar essa classe padrão? Ela é ideal para aplicações em cloud, sites, CDN, conteúdo distribuído, aplicativos que você faz para celular, jogos, bem como a análise de Big Data. Então, todas essas situações que você precisa de um acesso rápido aos dados, com alta taxa de transferência, você usa a classe padrão e, como eu disse, é a classe principal que a Amazon usa quando você sobe seus arquivos. Agora temos a classe S3 Standard ER. Essa classe é ideal para aqueles arquivos de acesso menos frequente. Aqui você tem as mesmas características da classe Standard, que é o que? Durabilidade, disponibilidade, performance, você tem alta taxa de transferência, baixa latência, tudo isso resumido nas mesmas características da classe S3, mas com preço menor. Por quê? Porque é uma classe ideal para acesso menos frequente. Você, nesse caso aqui, tem como característica única dessa classe, ela cobra pelo resgate dos seus arquivos. Ela cobra pelos arquivos que você faz download, por giga, diferente da classe padrão que já está embutido no preço. Aqui também ele cobra pelo tamanho mínimo do objeto, ou seja, do dado que você guarda ali, do seu arquivo, no mínimo 128K. Arquivos menores ele vai cobrar por esse valor de 128K. Então, se você tiver 15 arquivos todos de 40K, você vai pagar pelos 15 arquivos como se eles fossem cada um 128K. Mais uma vez, a gente exorta. Analise bem a classe de armazenamento para saber se vale ou não a pena usar essa ou aquela classe. Aí em que situações a gente utiliza essa classe? Para backups de arquivos, para arquivos de disaster recovery, aqueles arquivos de longa duração que você não vai utilizar com frequência. Agora a gente tem a classe de armazenamento S3 OneZoneA.
Essa classe é de apenas uma zona e de acesso infrequente, como o nome já diz. Então aqui você não tem resiliência. Seus dados estão em apenas uma zona, se ela morrer você perde seus dados. Em compensação, é uma classe 20% menor no seu valor em relação à Standard IA. Aqui é ideal para você guardar um backup secundário, para as cargas de trabalho que você usa com seus dados, você poder recriar seus dados novamente. Então, se você tem seus dados locais e pode ter uma cópia no OneZone com 20% um valor menor, é uma solução ideal para você. Aqui você vai ter as mesmas características da Standard IA, que é alta taxa de transferência, baixa latência, e ainda você vai ter uma recuperação muito rápida de seus dados puxando dessa zona IA. Agora vamos dar uma olhada como esse valor condiz com o que ele está informando, que é um valor 20% menor do que a classe Standard IA. Vamos aqui no site da Amazon, vamos dar uma olhada aqui. Aqui você vê que a classe Standard IA Infrequent Access, ela cobra por giga mês 0,0125 dólares por giga de armazenamento. Já na classe OneZone Infrequent Access, a gente vê que por giga é 0,01 dólar por mês, ou seja, 1 centavo de dólar por mês, que dá justamente os 20% de desconto. Daí vale analisar se compensa, já que esses dados podem ser recriados, guardar em apenas uma zona na Amazon como uma forma de garantia, caso sua estrutura on-premise sofra algum desastre, você ter seus dados na Amazon. Vale ressaltar também que nessas classes que a gente analisou, a Standard IA e a OneZone IA, que são classes de armazenamento infrequente, você tem que manter seus arquivos por no mínimo 30 dias e esse será o valor que você será cobrado, por 30 dias de armazenamento. Outra característica dessa classe é que, diferente da classe Standard, que você pode baixar arquivos sempre que precisar, nessas duas classes de Standard IA e a OneZone IA, você vai cobrar, eles cobrarão de você, na verdade, taxas por giga. Então, a cada giga que você baixa, tem uma taxa que é cobrada de vocês. Vamos dar uma olhada lá no site novamente da Amazon. Vamos migrar aqui para o site da Amazon e eu vou te mostrar onde é. A gente sobe aqui. Aqui a gente está no norte da Virgínia, vem aqui em recuperação de dados. Você vê aqui que na classe Standard IA e OneZone IA, você tem a taxa de recuperação, que é justamente essa daqui, taxa de recuperação por giga. É a última coluna. Então a Standard IA e OneZone, você paga 1 centavo de dólar para cada giga que você baixar. Não é muita coisa, mas se você tiver teras e teras de dados, pode dar um valor significativo. Agora vamos falar sobre aquelas classes de armazenamento para arquivos de mais longa duração. Essas classes elas têm que ter arquivos que você não tenha mexido nela, alterado, acessado há no mínimo 90 dias. As outras duas classes que a gente falou anteriormente, que é a Standard IA e a OneZone IA, para elas permanecerem com arquivos nessas classes, tem que ter o arquivo há no mínimo 30 dias sem acesso. Se você acessar mais de uma vez por mês, automaticamente esses objetos, ou seja, seus dados, irão migrar para a classe Standard, que é a classe mais cara. Então, para você escolher a classe ideal, também você tem que saber a frequência de acesso aos seus arquivos. Nessas classes Glacier que a gente vai falar, tem que estar os arquivos sem acesso há no mínimo 90 dias. Então a primeira classe que a gente vai abordar aqui é justamente a Instant Retrieval. O que é que ela significa? São classes que você armazena arquivos de mais longo prazo, com pouco acesso. Nessa classe você tem até 68% valor inferior à da Standard IA, ou seja, uma redução bem considerada. Você é cobrado por no mínimo 90 dias e ela tem que ter um acesso aos dados a no mínimo uma vez por trimestre. Como eu bem disse, se você acessar seus dados mais de uma vez por trimestre, ela sairá dessa classe. É uma classe que tem as mesmas características da Standard IA, como taxa de transferência muito elevada, como baixa latência, alta resiliência, pois está em várias zonas de disponibilidade. Nesse caso, ela é ideal para aqueles arquivos como imagens médicas, como arquivos de dados científicos que você precisa guardar, ou mesmo arquivos de mídia e entretenimento. Por exemplo, é a Netflix que faz uso dessa classe de armazenamento para guardar seus dados. Bom, agora vamos falar da classe S3 Glacier Flexible Retrieval. É uma classe, como o nome diz, mais flexível na recuperação dos dados em relação à classe anterior, a Instant Retrieval.
Justamente por isso ela tem um custo 10% menor. Então, para aqueles dados que você precisa acessar apenas uma ou duas vezes por ano, essa é a classe ideal. É a classe na qual ele vai cobrar pelos seus arquivos aqueles que estão há mais de 90 dias sem acesso. Então, esses arquivos também podem estar nessa classe. São características dessa classe. Primeiramente, igual às demais classes anteriores, você paga por giga baixado. Só que tem uma característica a mais. Aqui você paga por solicitações de download de arquivos, por exemplo. Então, a cada 1000 solicitações você vai pagar uma taxa. E a cada giga você também paga uma taxa. Agora, ele tem 3 subclasses dentro dela, que é a classe Expedited, que é a Expresso, a Standard, que é a Padrão, e a Bulk em massa. São subclasses que informam com que rapidez você quer recuperar seus arquivos. A Expedited, que é a Expresso, você recupera de 1 a 5 minutos seus arquivos. No entanto, você vai pagar um valor X. Se você quiser a classe Padrão, você vai pagar 1/3 desse valor para recuperar seus arquivos. E se você usar a classe em massa, que é a Bulk, aí você pode levar até 12 horas para recuperar seus arquivos. No entanto, você não paga nem pelas solicitações de recuperação, nem também paga pelos gigas baixados. Isso já está incluído no armazenamento. Beleza? Então, exemplos de arquivos que a gente pode guardar nessa classe é backups, como a gente já vem falando anteriormente, arquivos de disaster recovery, bem como armazenamento externo. Bom, agora vamos dar uma olhada lá no site da Amazon, essas subclasses do Flexible Retrieval, onde ele mostra o valor dependendo da velocidade com que você quer recuperar seus dados. Mas antes, se você estiver gostando, curte aí, dê um ok aí no canal, segue o canal, que assim o nosso vídeo, bem como o nosso curso, pode chegar para mais pessoas que queiram aprender sobre a Amazon, bem como o S3. Beleza? Vamos lá. Vamos aqui para o site da Amazon. Aqui na opção de recuperação de dados, vamos ver aqui embaixo na classe Flexible Retrieval, recuperação flexível, que temos a Expresso, a Padrão e a em massa. Veja que na subclasse Expresso, a gente vai pagar 3 centavos de dólar por cada giga que a gente recuperar de dados. Isso se a gente quiser recuperar em até 5 minutos nossos dados. Se a gente esperar até 5 horas, o valor baixa para 1 centavo por giga. E se a gente esperar até 12 horas, que é a classe Bulk, aí a gente não paga nem por solicitações e nem pelos giga baixados. Beleza? Vamos para a próxima classe. Pronto, agora vamos falar da classe de armazenamento mais barato da Amazon, que é o S3 Glacier Deep Archive. É uma classe que você precisa para armazenar arquivos de longa duração, geralmente para atender requisitos regulatórios, como por exemplo serviços financeiros da área de saúde, setor público. Então esses tipos de arquivos você guarda na Deep Archive. Por quê? Porque primeiro ele vai cobrar aqui por no mínimo 180 dias dos seus arquivos armazenados. São arquivos que você tem que acessar no máximo 1 ou 2 vezes por ano. E como são arquivos de longa duração e com pouco acesso, aqui você vai pagar em média $1 por tera armazenado. Então é muito barato. Em compensação, você não pode acessar com frequência, porque você paga também pelas solicitações de download, por cada 1000 solicitações, um valor X, e pelos gigas também que você vai baixar. Aí, igual à classe anterior, aqui a gente tem 2 subclasses. Tem a classe Padrão, que você pode levar até 12 horas para recuperar seus arquivos, e aí você paga um valor X. E tem a classe em massa, que é a Bulk, que pode levar até 48 horas para recuperar seus arquivos. Em compensação, você tem uma redução de 88% no valor cobrado. Então, se você puder esperar até 48 horas, você tem uma grande economia ao fazer o download de seus arquivos e tem uma grande economia ao armazenar numa classe mais profunda de arquivamento mesmo dos seus dados. Como eu disse, aqui em média você vai pagar $1 por cada tera. E aí depende muito da região, o valor, só consultando lá no site da Amazon. Pronto, agora vamos para a classe na qual você não sabe onde seus arquivos se encaixam. Você já viu todas as demais classes e ainda está indeciso sobre que classe guardar seus arquivos. Então, nesse caso, selecione o S3 Intelligent Tiering. Beleza? Mas antes, novamente, caso esteja gostando aí do vídeo, dê um like, curte o canal, nos segue, para assim a gente poder alcançar mais pessoas e ajudar. Vamos lá, a classe Intelligent Tiering serve para quando você não sabe o nível e a frequência de acesso aos seus arquivos. Nessa classe, o S3 automaticamente ele monitora e move seus dados buscando sempre uma classe mais econômica. Então, se seu arquivo está 30, 60, 90 dias sem acesso, ele vai mover esse seu arquivo com a classe mais econômica.
Agora um detalhe, ele só faz isso em cima dos arquivos com mais de 128K. Seus arquivos menores do que isso pode ser armazenado na classe, mas ele não irá monitorar nem transferir para classes mais econômicas, beleza? Então esse é ideal para aquelas situações onde você tem arquivos com acesso infrequente, que você não tem certeza ou porque em alguns momentos ele tem mais frequência do que outros, e deixa que o S3 automaticamente faz esse processo de escolher a melhor classe para você. Aí como exemplo a gente tem, digamos que os seus arquivos estão armazenados no Intelligent Tree. A princípio ele vai cobrar pelo valor de acesso frequente, que é X. Se ele passar mais de 30 dias sem acesso a um arquivo, ele vai migrar para a classe Infrequent Access, que aí você vai pagar 40% valor menor. Depois de 90 dias, ele pode migrar seu arquivo com a classe Archive Instant Access, que aí você vai pagar 68% um valor menor do que X. E por último, se você está com o arquivo há mais de 180 dias, ele automaticamente vai migrar para uma classe, a Deep Archive, onde você poderá ter uma economia de até 95% em cima do valor. Então é uma classe de armazenamento do S3 muito inteligente e muito importante para quem não sabe qual classe armazenar seus arquivos. Vamos agora para os custos extras. A gente já abordou alguns no decorrer do treinamento, mas é bom sempre lembrar, há sempre uns custos extras, por isso que é importante saber estudar as classes de armazenamento, porque você não paga só pelo armazenamento. Como vemos aqui nesse slide, a gente tem na primeira coluna custos por requests, você dá get, dá put, você vai pagar. Você também tem os custos para recuperação de dados, vimos que algumas classes você paga para baixar arquivos. Na segunda coluna a gente está vendo, e já foi abordado, que ele cobra, dependendo da classe, pelo tamanho mínimo de 128K. Se você tem objetos com valor menor, digamos 50K, 100KB, então ele vai cobrar por no mínimo 128K, independente se o tamanho é menor. Na terceira coluna, a gente viu também que objetos que são armazenados em classes que exigem no mínimo 30, 60, 90 ou 180 dias, você vai ser cobrado por aquele período. Se uma classe como a Deep Archive exige que no mínimo 180 dias seu arquivo fica ali, você vai ser cobrado por isso. Temos também a quarta coluna, que é uma carga a mais que é dada principalmente nas classes Glacier e em foco na Glacier Deep Archive, que é o que? Ele aumenta 40K por cada objeto, arquivo que você guarda nessa classe. Esses 40K são 8K cobrado no valor do S3 Standard, mais 32K cobrado no valor do Glacier. São informações a mais que ele coloca, como metadados, índices e nome do arquivo que ele tem que armazenar, até para busca, que aumenta no tamanho do arquivo. Então, se você guarda um arquivo de 40K no Deep Archive, nesses 40K ele vai aumentar mais 40, porque você vai ter essas informações extras, ficando aí 80K de dados. Beleza? E por último, você tem que se atentar à região, dependendo da região onde você vai guardar seus arquivos. Por exemplo, a região de São Paulo é bem mais cara que a região do norte da Virgínia. Então fique atento a essas cobranças extras, além do armazenamento. Bom pessoal, e aqui nesse último slide a gente tem um resumo, um geral sobre as informações das classes, como o seu SLA, sua disponibilidade, durabilidade, seu tempo mínimo de armazenamento, como a gente bem abordou aqui os objetos, a velocidade de acesso, se você paga por uma taxa de recuperação ou não dos seus dados. Então aqui dá uma visão geral dessas informações, beleza? Então eu espero que com esse vídeo você tenha aprendido bastante sobre as classes de armazenamento e possa escolher aquela que seja mais econômica para o seu projeto ou para a sua empresa. E aí a gente se vê no próximo vídeo, eu agradeço e mais uma vez peço o seu like e curta o canal e até a próxima. Valeu!